Mensagem de Deus para o seu coração. Vamos navegar hoje no livro de Hebreus, apenas 2 versículos, capítulo 9, versículo 27 e 28. Assim. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Observe que nesses versículos, estão aqui versículos chaves, são versículos assim que é a base, é o alicerce para o verdadeiro cristianismo, mostrando o verdadeiro caminho que norteia, que nos dá assim um direcionamento para onde devemos chegar após a nossa morte. Ao contrário de muitas vozes que ouvimos por aí, dizendo que existem muitas oportunidades depois da morte, que há uma reencarnação, mas a gente percebe que dentro desse versículo que não é bem assim. As pessoas dizem que as pessoas morrem, depois elas reencarnam em outras pessoas, em outra pessoa, depois a pessoa morre e reencarna em outra pessoa. Mas não é verdade. A Bíblia apresenta um fato verídico, onde realmente, quando as pessoas morrem, ela realmente segue o juízo. São 4 verdades aqui registradas nesse primeiro versículo. A primeira verdade é que aos homens está ordenado morrer uma única vez. Essa é a primeira verdade. Você não morre mais de uma. Você morreu, tem agora o seu destino. A segunda verdade é que após a morte, segue-se ao juízo, ou seja, você irá diretamente encontrar com o Pai. Você vai para o julgamento, para o trono de Deus. A terceira verdade é que Jesus Cristo morreu uma só vez, dando assim a vida dele para aqueles que tinham pecados, aqueles que estavam necessitando da salvação. E a quarta verdade é que Cristo voltará a segunda vez. Só que dessa vez ele voltará para buscar uma igreja que está realmente aguardando para a redenção, para a salvação, para uma morada com o Pai. Ou seja, o escritor desse livro de Hebreus, o escritor quis mostrar aos judeus, que são os mesmos representantes do povo hebreu, mostrando que o evangelho que havia sido revelado por Deus no Antigo Testamento, haviam muitas repetições. E por haver muitas repetições, era algo provisório. Por isso, haviam muitos sacerdotes, e os sacerdotes eles tinham a responsabilidade de fazer a expiação do pecado do povo. E com isso, cada pessoa que pecava, haveria muitas mortes de animais, cada animal era sacrificado, e não havia realmente assim o perdão para os seus pecados. Havia realmente, como se fosse uma cobertura. E uma única forma que Deus achou para que os animais não fossem mais mortos e para que os homens fossem salvos definitivamente, foi mandado Cristo, como o único cordeiro que morreu, que foi realmente imolado, que foi sacrificado para dar vida aos homens, para trazer salvação à humanidade. Ele não tinha pecados, mas ele veio dar vida pelas pessoas que tinham cometido seus pecados. E até hoje, nós sabemos que o pecado ele impera pela humanidade. E isso significa dizer que não existe ninguém que não tenha pecado. É claro que existem realmente os que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Uma vez que a pessoa peca, a pessoa tem a oportunidade de confessar os seus pecados diretamente para com Deus. E assim o Espírito Santo de Deus vai fazer com que a pessoa receba a remissão, receba a absolvição dos seus pecados, perdão, melhor dizendo, porque o Espírito Santo está ali para convencer realmente o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então cai por terra essa ideia de que também haverá uma segunda chance após a morte, onde muitos dizem que haverá o purgatório, para que ele possa ter ainda uma segunda chance. Não existe isso. Meu querido, minha querida, você sabe que a palavra de Deus ela é verídica, ela é verdadeira, e por isso nos ensina, através
dos versículos, dos textos que estão aí na Bíblia nos ensinando o verdadeiro caminho. Por isso, só há uma saída, ou seja, só há um caminho para aqueles que morrem, dois caminhos, só há duas saídas. Ou você escolhe realmente estar com Deus e vai para o céu, ou existe realmente a perdição eterna, que é a eternidade sem Deus. E nós podemos perceber que sempre há uma oportunidade aqui ainda na Terra, quando nós reconhecemos que Cristo veio para dar vida para a humanidade. E quando ele diz que Deus enviou realmente o seu Filho em semelhança da carne, para que através da sua morte pudéssemos ter assim a oportunidade de recebermos a salvação. E Cristo, ele veio para isso. Por isso você que talvez ainda tenha dúvida a respeito da sua salvação, do que pode acontecer com a sua vida após a morte, hoje você já não tem mais dúvida. Sabemos que a única oportunidade, a única pessoa que veio realmente para dar vida à humanidade foi Cristo. Como está registrado em João 3,16, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para assim, através dele, ter a oportunidade de ser salvo. Por isso, o amor de Deus pela humanidade foi realmente grandioso. Não existe realmente palavras para expressar esse amor tão grande de Deus de dar o seu Filho por mim e por você. Por isso, não pense que morreu, acabou, que o nosso corpo é apenas uma coisa química, morreu, tudo acaba. Realmente acaba a carne física, mas a nossa alma tem que dar conta a Deus. Que você possa compreender isso e que Deus possa nos ensinar a cada dia através da sua palavra, o caminho que nos norteia, porque a palavra de Deus é ela que é a bússola, é ela que nos garante para onde iremos para a mansão celestial. E temos que ter também esse conhecimento, que haverá o grande trono branco, e o trono branco é diferente realmente do julgamento de Deus. A Bíblia diz que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba por meio do corpo o que tiver feito ou bem ou mal. Então as nossas obras, as nossas práticas aqui na Terra vão realmente determinar o nosso futuro com Deus ou sem Deus. Que possamos praticar o bem, que possamos ser pessoas melhores, que possamos aprender a perdoar mais. Talvez você diz, olha, é algo difícil, mas difícil mesmo é não ter a coragem de assumir quando erramos ou de tomarmos as iniciativas ou a iniciativa de perdoar quando estamos errados. Porque quando fazemos isso, o nosso coração, a nossa mente, é como se tirasse aquele alívio, aquele peso das nossas costas. Cristo fez isso, ele carregou, levou sobre si todas as nossas cargas, todos os nossos pecados sobre si, como diz o profeta Isaías, para nos dar a oportunidade de termos uma vida diferente, uma vida abundante aqui na terra e uma vida eterna lá nos céus. Que você possa tomar posse disso. Se você já tomou, que possamos cada vez mais estarmos assim convictos da nossa salvação para com Deus. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família. E obrigado por assistir a essas mensagens, que você também possa compartilhar com outras pessoas. Curta e compartilhe, para que o Evangelho seja realmente expandido, porque Deus chamou a mim e a você para isso, para fazermos discípulos, para fazer com que pessoas realmente não vão para o lugar de tormenta, como foi realmente na parábola em que foi contada entre o rico e o Lázaro. Enquanto um estava ali no seio de Abraão, o outro estava sofrendo lá em tormentas e pedindo a oportunidade para que alguém fosse lá na terra, para que Lázaro fosse e avisasse os seus irmãos para não vir para o lugar onde ele estava. Mas Deus mostrou e foi claro, não existe oportunidade. Existiam os profetas, existia Moisés, poderia pregar. E ele insistindo, não, talvez indo alguém aqui dos mortos, talvez eles creiam. Foi quando realmente a palavra de Deus diz, olha, se eles não estão crendo nos vivos, como vão crer nos mortos? E não há nenhuma oportunidade realmente daqueles que morreram voltar realmente à vida, porque o destino é só um, é o juízo final. Fique com essas palavras, que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.